Mais algum? Rayane falou que acabou. Quero chamar aqui nosso pastor Uzias Brito. Paz do Senhor para a igreja. Ó, dia 6, vocês têm que vir. Quarta-feira. Dia 6, eu e minha esposa, a gente faz 43 anos de casado. Então, você vem, por que você tem vindo? Tem que vir trazer o presente, irmão. Porque tem uma... por isso você tem que vir. Tem que vir quarta-feira trazendo o presente, irmão. 46 anos de casado. Aleluia. Vamos se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Rayane, Evangelho de Marcos, se você puder, na NAA, Evangelho de Marcos, capítulo 6, é uma palavra, pega uma palavra conhecida, mas depois o Espírito Santo manda mais alguma coisa e a gente acrescenta. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 45 em diante. Evangelho de Marcos, 46, 45 em diante. Preste atenção nessa palavra. Você já ouviu, você já sabe. Conhece até essa palavra. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, e Jesus estava sozinho em terra. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Pois todos viram Jesus e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então, subiu no barco para estar com eles, e o vento cessou, e ficaram totalmente perplexos. Só até aí, podeis assentar. Conhecemos essa passagem. Jesus pega os seus discípulos, Jesus está com uma grande multidão, junto à praia. Jesus chega para os seus discípulos e diz agora para eles, mas dando uma ordem. Bota o 45. Era uma ordem para eles irem para o outro lado. A ordem de Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado. Talvez os discípulos pararam e ficaram pensando, o Senhor não vai conosco? O Senhor vai ficar aqui? E Jesus compilou, Jesus obrigou para eles entrarem no barco, e eles foram. Eles obedeceram. E quem estava aqui ontem, na festa da consagração, a preletora desceu aqui
um manto aqui de obediência aqui ontem. Não foi fácil, não. Ontem a preletora desceu aqui um manto de obediência aqui ontem. Foi fácil, não. E Jesus, esses discípulos, eles obedecem, entram no barco. E Jesus mandou que eles fossem. E eles começam, por certo, a remar. E aquele barco começa a se afastar da praia. E eles estão indo, remando. Jesus não disse para eles nada que ia acontecer. Até eu falei assim, eu vou botar um tema nessa meditação, nessa nossa reflexão. Rayane, escreve aí. O processo não vai anular o teu propósito. O processo não vai anular o teu propósito. Qual é o propósito que Jesus quer que os discípulos façam? Para irem para o outro lado. E nessa caminhada tem processos. Processos de remar barco. Remar. Tem que remar para o barco andar. Tem que remar. Se Jesus mandou, vamos cruzar os braços. Não vamos, se para o barco ir, temos que fazer a nossa parte, temos que remar, vamos começar a remar. E começaram a remar, estão remando, e vão remando, e o barco está indo. Dentro do processo, começam a acontecer situações que acontecem no processo. E você sabe, eu tirei lá do Google lá. Você sabe o que é processo? Eu escrevi aqui. E eu vou achar o que é processo. Sabe o que é processo? Processo é uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. Processo. Eles estão num processo de remar. Esse é o processo. Remar para chegar no propósito que é o outro lado. Estão remando. Mas, no versículo 48, bota lá, Rayane. No versículo 48, de madrugada, vendo que os discípulos remavam, já é de madrugada, diz algumas traduções que é por volta de meia-noite, e Jesus vem encontrar com eles por volta de 3 da madrugada. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Discípulos estão remando, mas Jesus está olhando. Jesus está vendo o processo em que eles estão passando. É um processo de vento contrário, diz aí o texto. O vento era contrário, eles estão num processo de remar e o barco não andar. Remar e o barco não ir. Estão naquele processo de dificuldade. Há um processo de dificuldade contra as ondas do mar. E quem é que está livre de passarem por processos nesta vida? O processo da enfermidade que muitas vezes atinge o seu corpo. O processo de um desemprego. Todos nós estamos sujeitos a passar por um tipo de processo na nossa vida. Mas só que nós podemos contemplar que Jesus está vendo lá, porque os olhos do Senhor são como chama de fogo, Ele enxerga tudo, Ele vê tudo. Ele está vendo e diz que o barco está no meio do mar, o barco está no meio do lago, e Jesus está vendo o que eles estão fazendo? Remando. Remando. O que isso aponta para nós?
Diante dos processos, nós não podemos parar. Diante dos processos que se levantam, nós não podemos parar. O processo é difícil, o vento contrário, mas estão remando. O vento está soprando, o barco não está indo, e eles estão remando. Estão remando, estão remando. E lá, da onde Jesus está da praia, ele contempla que eles estão com dificuldade. Mas não pararam. Jesus está olhando, está escrito ali, de madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade. Por que remava com dificuldade, pastor? Porque dentro desse processo que eles estavam remando, vão se cansar. Vai ter cansaço. Estão remando o vento contrário, aí vão se cansar. Mas cansou e agora vou parar? Não pode parar. Mesmo cansado, tem que continuar. Está cansado? Continue, não pare. Porque eles estão cansados. Jesus viu que eles estavam cansados. Porque o vento era contrário, Jesus foi. Agora, Jesus está vendo que eles estão cansados, estão com dificuldade, estão dentro daquele processo. O que Jesus faz? Jesus faz a parte que ele tem que fazer. Jesus, vendo-lhes que era contrário o vento, Jesus foi até onde eles estavam. Chegaram o momento que se cansaram de tanto remar e o barco não ia, as forças acabando, o cansaço batendo. Chegou o momento de Jesus agir. Chega o momento que você precisa que Jesus age, mas você não pode parar. Dentro desse processo você tem que continuar, porque Jesus está vendo. Jesus está vendo o teu processo. Eu não sei qual é o teu processo que você está passando, mas nós passamos por processos. Mas queremos chegar no objetivo, no propósito. E Jesus foi até eles, onde eles estavam. Jesus foi até onde eles estavam. Mas Jesus foi de uma maneira diferente. Naquele processo, Jesus foi de uma maneira diferente. Porque para Jesus, não precisava ele pegar outro barco para ir até eles. E diz que Jesus foi andando sobre o mar. Dentro do processo, Jesus vem de uma forma, tem que ser da minha forma, tem que ser assim. Estou passando nesse processo, tem que ser isso aí, tem que ser isso que eu quero, é isso. Não é. Dentro do processo, Jesus vem andando sobre o mar. E além de vir andando, Jesus queria passar adiante deles. Jesus veio andando e queria passar sobre eles. Jesus veio para ajudá-los naquele processo que estavam passando, naquele momento de cansaço físico, esgotados de tanto remarem. Jesus, nosso Jesus, não tem limite, precisa de barco. Jesus veio andando sobre as águas, mostrando o poder dele. Veio andando sobre as águas. Sabe por quê? Porque ele tem um grupo de obreiros dele, que são deles, que estão ali em dificuldade,
que estão ali cansados, diante daquela situação, não tem como fazer mais nada, porque o vento era muito forte, além disso era contrário, mas mesmo nesse vento contrário, nesse turbilhão de ondas, Jesus aparece. E Jesus aparece? Não, Jesus aparece para quem é dele. Jesus aparece para os seus, porque eram os seus discípulos que estavam ali. Então Jesus aparece para os seus, e Jesus tenta passar por eles, e diz a Bíblia, continua, vai o 49, Rayane, eles porém vendo andar sobre o mar, pensaram, trata-se de um fantasma. Isso aí é um fantasma. Agora, num processo agora que eles estão passando, agora eles mudam o foco. Não, agora nós temos, além dessa dificuldade, ainda temos um fantasma. É um fantasma que está vendo aí. Estamos vendo um fantasma. Se apoderou o medo deles. Começaram a ter medo agora. Meu Deus, agora já estava com a dificuldade, já estamos cansados de tanto remar, e esse barco não está, e essas ondas não cessam, e tal, essas ondas estão batendo contra o barco, e agora ainda aparece um fantasma. Vai os 50. Pois todos viram. Jesus não só apareceu para um, não. Jesus apareceu para todos. Todos viram. E nenhum do grupo, ei, é Jesus, é o nosso mestre. Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar nesse processo que nós estamos passando de cansaço, de dificuldade. Ele vai nos ajudar. É Ele. Nenhum. É um fantasma. Não sei nem, é um fantasma. É um fantasma que veio aí, é um fantasma. O que é que o pastor Jânio pregou hoje? Estamos no meio de milhares. Nenhum se levantou e falou assim, gente, Jesus apareceu aqui andando sobre o mar. Ele vai nos ajudar, Ele é o nosso mestre, Ele fez muitos milagres, nós percebemos muitos milagres, mas o medo burlou, tirou deles a visão de contemplar que era Jesus. Jesus passou por eles já estão vendo que era Jesus, pois todos viram que era Jesus e ficaram apavorados. Ficaram apavorados. Nenhum do grupo, Pedro, João, Tiago, é o mestre. Ele veio nos socorrer. Ele não vai deixar nós sucumbirmos nesse processo. Ele não vai deixar o nosso barco afundar. Ele não vai deixar nós morrermos nessa dificuldade que eu estou passando, nesse processo que eu estou passando. Eu não estou sozinho, porque mesmo no mar, nesse mar revolto, Ele vem e ajuda. Ele vem e ajuda. É Ele. Nós temos que aprender com os erros dos outros e aplicar na nossa vida. Era para eles dizerem isso, irmãos. Andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, pois todos viram Jesus. Ficaram apavorados? Ficaram apavorados. Ainda pensando que era um fantasma. Mas Jesus imediatamente falou com eles. Jesus falou com eles. Diz: coragem! No meio do processo temos que ter coragem. No meio da dificuldade que é o processo, coragem.
Esse processo que você atravessa, não sei qual é, mas você tem que ter coragem e acreditar. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Diante de tanto processo do mar, agora eles esquecem de tudo, pensando que é fantasma. Não tenham medo, o medo tirou tudo deles. 51. Então, subiu no barco para estar com eles. E vendo, o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos. Agora, está ventando. Eles estão pensando, o vento continua. O vento continua. Esqueceram o barco, esqueceram de remar. Talvez esqueceram de remar. O vento continua. E agora, depois que ele entra no barco, o vento cessa. O vento parou. Ficaram perplexos. Por que ficaram perplexos? Porque depois, quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É processo. Processo é sequência contínua de fatos ou operações que se apresentam. Quer ver um processo? Bota a Rayane, primeiro livro de Samuel, você conhece. É tudo conhecido. 1 Samuel 5. 1 Samuel 5. 1 Samuel, livro de Samuel, capítulo 5. Não. Não é isso, não. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Ah, isso aí. A Ana, você conhece essa história. Elcana, casado com 2 mulheres. Nessa época, podia, tá? Hoje não pode não, tá? Podia nessa época aí. Quando a mulher não gerava filhos, o homem poderia casar com outra mulher, mas hoje, mesmo que ela não gere filho, tu tem que ficar com ela aí, tá bom? Não inventa nada, não inventa um pecado de adultério na tua vida não, tá? Mesmo que ela não gere filho, fique com ela, porque até que a morte o separe. E ore. Por falar em orar, por sinal, eu quero abrir aqui um parênteses. Eu agora conheci lá no Ceará, Salomão tem 26 anos, é um pastor de uma igreja na Paraíba. Foi consagrado agora pastor na igreja na Paraíba. A esposa dele se chama Vanessa, tem 8 anos de casado, e são doidos, digo assim na expressão, para ter um filho. 8 anos. E Salomão falou comigo, pastor, me ajuda em oração, pastor, nós temos desejo de abraçar um filho. Eu contei a história dele, de Fábio Daniel, 14 anos para ter um filho, nasceu. Foi, filho, vamos orar. Ora da minha igreja, lembre de Salomão, o dirigente da Paraíba. É depois de Juazeiro do Norte, 2 horas e pouca de viagem, nós fomos lá na Paraíba. Ore pelo Salomão, irmãos. Olhe pela Vanessa, para Deus abrir a madre da Vanessa, que querem ter um filho, 8 anos. E aqui temos um homem, 2 mulheres, Ana e Penina e Elcana. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Então, se a tua esposa for estéril, ame ela. Ame a tua esposa. Não sai por aí querendo botar chifre na cabeça dos outros, não, hein? Ame a sua esposa. Ame a sua esposa.
Mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril, nunca teve filho, casada, vai. 6. Parou, 6. Aleluia. Vou ler aqui. Os 1:6 de 1 Samuel. Penina, sua rival, a provocava excessivamente. Imagine, uma irritação excessiva, contínua. Isso é processo. Talvez você passe isso no teu trabalho. Uma irritação de alguém que te irrita. É um processo. E provocava excessivamente. Já passei por isso. Eu já passei por isso. Penina a provocava excessivamente para a irritar. O processo traz irritação na gente. Nós somos de carne. Mas você tem que dominar nós temos que dominar a nossa carne. Se a gente não dominar a nossa carne, nós vamos extrapolar e o processo vai nos dominar. Você não pode, se você extrapolar, tu vai sair do foco. Tu vai sair do processo, do propósito. Para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. 7. Isso acontecia ano após ano. Ano após ano. E você pensa que esse processo está demorando muito. Esse meu processo não tem jeito, está demorando muito. Estou passando por esse processo, por esse desemprego. Eu não vou orar mais. Eu não vou orar mais pela minha saúde, pela porta aberta. Eu sei lá que processo você está passando. Eu não vou orar mais. Ano após ano. Eu não sei quantos anos. Ana está nesse processo aí. De irritação de Penina. Penina a irritava excessivamente. E sabe aonde? Dentro de casa. Talvez você dentro de casa. Eu não aguento mais esse filho, eu não aguento mais essa filha. Eu vou chutar o balde, não dá para ficar mais nesse processo. Dentro de casa. Não dá mais. Dentro da mesma casa. Penina excessivamente a irritava. Com palavras, com coisas, com ações, com atos. Irritava. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava mais. A outra irritava. E isso, Ana se punha a chorar e não comia. Já pensou? Você sabe disso. Quando você passa por um processo tão duro, tão difícil, você perde a fome, meu querido, minha querida. Não dá vontade de comer. Nós não podemos criticar a Ana porque não comia, porque está passando por um processo longo, extenso. Está passando por aquele processo longo e extenso e não sabe quando é que vai terminar aquele processo de sua rival. Ana não comia devido ao que estava passando naquele processo. E por isso não comia. E às vezes que ela de ano em ano subia, ela ia ao templo, mesmo sendo irritada pela sua rival, mas ela ia à adoração, porque uma vez no ano todo o povo subia ao templo para adoração. Eucana ia, levava Ana, Penina, os filhos, para adoração. Quando ela está no processo,
ou quando você está no processo, bota 12, versículo 12. Versículo 12. Ana continuava a orar diante do Senhor. O que eu quero? Ana continuava. Está vendo que tem uma dificuldade com a sua rival? Qual é o caminho? Oração, irmãos. Não é ficar blá, 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 vou contar para fulano, eu vou levar isso para o pastor, eu vou lá marcar o gabinete para o pastor, eu não aguento mais essa luta. Meu Deus! Agora, quando entrar alguém no gabinete, e aí, irmão, já orou sobre isso aí? Tu já orou? Irmão, está com processo. Ana está com processo com a sua rival, irmãos. Um processo contínuo, aquilo sempre acontecendo. Ana continuava a orar diante do Senhor. Ana está orando. E o sacerdote Eli começou a observar os movimentos nos lábios dela. Se eu ver você aqui, orando aqui, com o lábio mexendo, graças a Deus que ela está orando, graças a Deus que ele está orando. Aí o sacerdote vai o 13. O 13. Porque Ana só falava em seu coração. Seus lábios se moviam. Porém, não se ouvia voz nenhuma. Até eu tenho um companheiro de oração, que ele ora alto. Eu falo assim, aí, hoje ele falou assim, o Zé não está orando não. Eu falo assim, quando eu falo Zé, você sabe o que é. O Zé não está orando não. Eu falei, estou orando sim, só que a minha oração é silenciosa. E a sua é alta. Mas estou orando. Porque Ana só falava em seu coração e os seus lábios se moviam. Porém, não se ouvia nada contra você orar alto. Mas não critica também quem ora baixo. Se você ora alto, aleluia. Se você ora baixo, aleluia. Não tem nada a criticar. Quem ora alto, quem ora baixo. Ah, é a irmã Tereza. A irmã Tereza está vindo para a nossa igreja. Você não sabe quem é a irmã Tereza. A irmã Tereza está vindo da presbiteriana. Lá é tudo baixinho, não é, irmã Tereza? Ela sabe. Lá, oração silenciosa. Agora o momento da oração silenciosa. Não se ouve nada. É silenciosa. Eu era de lá. Eu fiz oração silenciosa. Porém, não se ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli pensou que ela estava embriagada. Meu Deus do céu. Está passando por um processo de uma irritação de Penina. Penina a irritando dia após dia. Agora ainda se levanta o sacerdote. Deus me livre. Levantou o sacerdote. Essa mulher está embriagada. Essa mulher tomou uma asinha aí, tomou uma 51. Irmão, sacerdote. A mulher já está num processo terrível. Está num processo de perseguição da sua rival. O sacerdote, que podia somar na oração, o sacerdote podia estar orando. Oração silenciosa. Eli pensou que ela estava embriagada. 14. Ele diz, não ficou satisfeito em ver não, já viu, mas ainda foi arguí-la. Ele disse, olha como fica o coração dessa mulher, que está nesse processo difícil de não ter filho, mas quer um filho. Ele diz, até quando você vai ficar embriagada, mulher? Trata de ficar longe desse vinho, mulher. Ainda botou até que a mulher estava tomando vinho. Ainda botou, e ele está ali, que ele botou que a mulher está embriagada de vinho. Vai o outro. Porém, a resposta da serva do Senhor.
Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Palavra na carcaça do sacerdote. Não, meu senhor. Reconheceu a autoridade. Mesmo eles falando tudo isso, ele está investido de uma autoridade. É o sacerdote da casa. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Diante do processo, temos que derramar nossa alma diante do Senhor. Se tem que chorar, chore. Chore. Porque está passando um processo difícil. Igual Ana. Processo difícil. Mas nós vamos ver 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 20. 16 ao 20. 16 ao 20. Não pense que essa tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Ela está aflita, está querendo um filho. Ela está aflita querendo um filho. 17. Então Eli disse, depois que o sacerdote fez um gabinete rapidinho com ela ali. Foi um gabinete rápido. Depois que ela fala tudo, depois que ele entendeu, então o sacerdote disse, vá em paz. E que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu, que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Começou lá na dificuldade no processo, sendo incompreendida, até pelo sacerdote. Mas agora o sacerdote já compreendeu. E agora ele libera uma bênção para ela. E o que ela faz? Toma posse. E agora, ela agarrou. Porque muitas vezes, a gente fica assim, tem assim que dá um conselho bom. A gente dá um conselho bom para uma pessoa, e a pessoa faz tudo errado. Tudo que a gente fala para a pessoa nem liga. Então, para que vem pedir conselho? Para que vem pedir conselho? Pede um pastor, dá para o senhor me dar um conselho aí, tem que fazer isso e assim, ó. Vai dar ruim, melhor não fazer não. Aí a pessoa, ok, valeu, vai lá e pega e faz tudo. Vai lá e faz tudo conforme ele queria. Para que vem me pedir conselho? Agora já teve um irmão aqui da igreja que veio me pedir um conselho. Pastor, dá um conselho aí, preciso ouvir um conselho do senhor. Estou com isso assim, assim, assim. Eu falei assim, filho, ó, faz assim, assim, vai dar certo. O irmão fez, está uma benção. Está uma benção. Está uma benção. Seguiu o conselho? Está na benção. Eli falou, então vai, que o Senhor conceda o desejo do seu coração. E agora ela foi, comeu. O processo está lá ainda. Penina está lá dentro de casa. Eucana está lá. Eu vou ser afrontado ainda. Mas agora tem uma promessa. Eu tenho uma promessa que esse propósito vai acabar. Eu vou chegar no meu propósito. Esse processo vai acabar e eu vou chegar no meu propósito. Está lá. Agora tem uma palavra. A palavra de Deus no coração. O 19. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá.
Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou de Ana. Relações aqui, adolescente, jovem, relações sexuais mesmo. Está escrito ali, mas é relações sexuais. Tiveram relações com Ana, sua mulher. E o Senhor. E o Senhor. Quando fala assim, isso aí é só para nós entender. Como fala, o Senhor se lembrou. Não é que o Senhor não estava vendo o sofrimento daquela filha, não. O Senhor estava vendo até onde aquela filha ia diante daquele processo. Para ver se ela ia parar. Porque foi anos e mais anos subindo na adoração para ir ao templo adorar. O Senhor queria contemplar para ver até onde ela ia. O Senhor lembrou-se dela. Está pensando que você está passando por esse processo aí? E o Senhor está te deixando de mão? Ei, o Senhor está vendo esse processo que você está passando aí. Você sabe qual é o seu processo. E o 20? Olha o 20. Olha o resultado. Ana ficou grávida. E passado o devido tempo, teve um filho. Se a conclusão chegou no propósito. Tem que passar no processo, irmão. Nós passamos no processo. Nós passamos no processo. No nosso dia a dia nós temos processo. Ana ficou grávida passando o devido tempo. E teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Irmãos, a mesma coisa foi com os discípulos. No barco, o processo, a mesma coisa. Jesus subiu o barco, entrou no barco, ficaram cheios de perplexidade. Então, o processo não vai anular o seu propósito. Não vai anular. Tu tem um propósito com Deus? Permaneça nesse propósito. Eu tenho o propósito de servir ao Senhor até o final da minha vida. Permaneça nesse propósito. Eu tenho um propósito de herdar a vida eterna. Permaneça nesse propósito. O teu propósito não pode ser sucumbido pelo processo, irmãos. Tem tanta gente que passa por um processo e desiste. Mas nós vemos aqui, irmãos, citamos esses dois exemplos. Citamos esses dois exemplos de processos na vida de pessoas. Será que Deus mudou? Será que o nosso Deus mudou? Não. O Senhor não mudou, não. O Senhor não mudou, não. Ele é o mesmo. E nós servimos a um Senhor que é vivo e eficaz. Ele é vivo e eficaz. O processo você pode passar, mas não deixe o processo te sucumbir, não. Você pode até pensar que vai morrer. Vou morrer nesse processo. Essa enfermidade vai me matar. Essa enfermidade vai me matar. Se tu tem um propósito, não vai matar, não. Não, mas Deus tem ainda coisas na minha vida. Ele falou comigo, se tu tem propósito, não vai matar, não. Vai viver. Vai viver. Mas só que a gente quer passar pelo processo. Já falei várias vezes aqui. Passar pelo processo, aí senta. Que processo doloroso. Cansado desse processo. É muita luta, é muita dificuldade. Eu vou até ficar em casa. Vou mais para a igreja, não. Não aguento passar esse processo, não. É luta demais. É tanta luta. Eu estou falando, é só comigo, viu fulano?
desafiar fulano. Olha lá, mas só eu estou nisso. Meu Deus, mediocridade, sai disso, levanta tua cabeça, estou passando por esse processo. Não, mas eu vou chegar no meu propósito. O Senhor tem coisa grande na minha vida. O Senhor vai realizar na minha vida aquilo que Ele me prometeu. Para de menosprezar você mesmo. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Eu tenho Deus. Ele tem propósito para a minha vida. Ele vai cumprir os seus propósitos. Chega! Acaba com isso hoje. Acaba com esse negócio hoje. Acaba com esse negócio de ficar pequenininho. Achar que o Senhor só abençoa ele, só abençoa ela. Se eu te abençoo, você também está passando pelo processo, passe por ele. Lá na frente tem um propósito para você. O que aconteceu? Jesus não falou que eles iam atravessar para o outro lado. E aonde eles chegaram? Chegaram do outro lado. Não prometeu a Ana que ia ter o filho? Ficou grávida, não teve só um, não. Irmão, será que isso está na Bíblia? Meu Deus, isso não é mentira não, Senhor. Isso aqui não é mentira não, isso aqui é verdade. Ana gerou um filho, Samuel, que foi profeta, legislador em Israel. Irmão, nós temos que aprender e viver. Aprender a palavra e viver a palavra. Nós não podemos só pregar e não viver a palavra. Tá os exemplos aí, processos. E tem outros mais. E tem nós também. Muitas das vezes estamos passando no processo. Mas por favor, está passando pelo processo? Fica querendo menosprezar você mesmo, não, por favor. Achando que não vai acontecer. Vai acontecer, irmão. Nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Então, por favor, está passando pelo processo? Vai passando. Eu sei que tem muita gente que não posso falar. Mas tem muita gente aqui na igreja que está passando pelo processo. Mas vai passando aí. Se lembra, já até cantei aqui, se lembra do hinozinho do Lázaro? Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando... Isso aí é verdade. Vai passando pela prova, mas vai dando glória a Deus. Não para de murmuração, irmão. Tem gente que fica murmurando. Aí como é que você vai passando pela prova, dando glória a Deus? Você está murmurando? Que glória a Deus é essa? É murmuração. Então viva a musiquinha do Lázaro. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu vou passando pela prova, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus, vai dando glória a Deus, irmão, nessa prova, irmão. Está passando nessa prova, mas vai dando glória a Deus, A prova é processo. É processo que você passa. A prova é processo que você passa, irmão. Mas, o que você tem? Estou passando nesse processo. Eu vou chegar no meu propósito. Em nome de Jesus, eu vou chegar no meu propósito. Em nome de Jesus, eu vou chegar no meu propósito. Nós vamos chegar lá, irmãos. Porque isso aqui não é mentira, não. Aqui contém a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Nós não abrimos mão da palavra. Você passando pelo processo, mas só acontece as coisas se você estiver de acordo. Por quê? O discípulo de Jesus está lá. Estão remando. E Jesus está vendo. Jesus vai lá, sabe por quê? Eles são meus. Eles estão passando por esse aperto.
eles precisam de mim para me ajudá-los, porque eles são meus, eles me servem, por isso eu vou ajudá-los. Eu vou ajudar esta filha Ana, porque ela é minha filha, é minha serva, ela me busca. É isso, Deus só vai abençoar aqueles que se posicionam. Posiciona para remar diante da dificuldade. Toma o remo nas mãos, salta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. Navega com fé em Jesus. Então tu verás que bonança se faz. Então tu verás que bonança se faz quando você solta o cabo e vai. Solta o cabo e vai. Navega com fé. Navega com esse... Aonde, pastor, eu vou navegar? Nesse rio da vida. Nesse rio deste mundo. Navega com fé nesse rio da vida, nesse rio deste mundo. Vai com fé. O que é fé, pé? Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas sabemos que existe. Que é verdade. Que Jesus existe. Que Ele é o Filho de Deus. Que Ele morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Isso é fé. Nós o aceitamos por fé. Estamos aqui por fé. Fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus que se entregou na cruz do Calvário por nós. É por fé, irmãos. Queira transgredir, sair da presença dEle, pensando que vai me socorrer, Ele vai me socorrer. Ele vai me socorrer. Vai não. Diz aí, se tu está fora da presença dEle, vai dar ruim. O barco vai afundar mesmo. O barco é tua vida. Se tu não estiver certinho, o barco vai afundar mesmo. O barco vai afundar. Está errado? O barco vai afundar. Não pode deixar o barco afundar, não. O barco é sua vida. Tu está remando neste mundo. Tu está remando aqui neste mundo. Esse mar da vida. E a sua vida é como o barco neste mundo aí. Mas em nome de Jesus... faça diferente. Faça diferente. Faça diferente. Chame a atenção de Jesus. Não está escrito em nada ali. Mas a gente poderia ter algumas cogitações. Jesus poderia estar aqui nesse barco. Que furada que Ele mandou a gente. Mandou a gente atravessar o barco. Agora esse ventaval terrível. E aquele não... você e eu falaria talvez assim. Jesus que aprontou para a gente. Mandou a gente... Aí agora esse vento, esse... vão morrer todo mundo afogado aqui. Aí a gente começa a falar. Jesus me abandonou. Muita gente fala isso. Jesus me abandonou. Não posso nem falar. Jesus me abandonou. Meu irmão, como Jesus te abandonou? Jesus não abandona ninguém. Apocalipse diz: eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, eu entrarei. Ele está à porta. Ele não é o inimigo que invade nada, não. Jesus está à porta do teu coração, dizendo: filho, filha, eu quero entrar, eu quero fazer morada, eu quero estar aí morando. Então não saia da presença dele, não. Fique com ele. Fique com ele. Amém. Permaneça com ele. Amém. Passe todos os processos com ele. Senhor, estou passando por esse processo, mas eu fico com o Senhor. Esse processo está difícil, mas eu não abro mão do Senhor. Ana poderia falar: poxa vida, pensava que esse homem que é o sacerdote ia me ajudar.
já vai dizendo que eu estou bêbado, que eu tomei vinho. Não, meu Senhor. Sou uma mulher atribulada de espírito. Irmãos, como nós precisamos, eu preciso mudar, sabe? Preciso mudar mais ainda. Que diante de todos os processos, nós possamos vencer. Fique de pé nesta noite. Aleluia. Ó Senhor, Senhor, ó Deus, somos servos do Senhor e Tu permite de nós passarmos alguns processos. E nesses processos, por certo, o Senhor está nos forjando. O Senhor está nos forjando para algo que nós... Senhor, abençoe-nos, Senhor. Nesses processos que estamos passando, os que talvez ainda vamos passar. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Nós não murmurarmos, para nós não falarmos palavras torpes, para nós não acusarmos A, B ou C, mas que nós possamos olhar para nós mesmos, olhar para dentro de nós, pelos processos que Tu permite que nós passemos, e que nós lá na frente venhamos cantar o hino da nossa vitória, dizemos: eu venci todos os processos e cheguei no meu propósito. É isso que nós queremos para cada um de nós. Queremos chegar no nosso propósito, Senhor. Senhor, neste ano de 2024, Senhor, que possamos crescer mais em propósitos, realizações para Ti. Oramos no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor.